RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, no ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de final de noite, de segunda a sábado. Eu sou o Vitor Dalla Rosa, apresentador convidado de hoje. A Agência Nacional de Transportes Terrestres deve publicar ainda nesta semana o reajuste na tabela dos fretes de carga. A medida pretende compensar o aumento de 13% no preço do óleo diesel anunciado pela Petrobras. A tabela com os valores mínimos dos fretes foi instituída pelo governo federal após a greve dos caminhoneiros em junho deste ano. Na semana passada, uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal discutiu o assunto depois que entidades do setor produtivo questionaram a constitucionalidade da tabela. Após a sessão, o ministro Luiz Fux afirmou que vai levar o tema para análise em plenário da Corte. Para debater este tema, recebemos e agradecemos as presenças do cientista político e professor de Relações Internacionais e Jornalismo da Unicinos, Bruno Lima Rocha, do advogado e professor da URGS, Rafael Dresch, e do professor da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul, Bruno Caldas. Também foram convidados a participar desse programa representantes de entidades ligadas aos caminhoneiros e também às transportadoras, mas por motivos particulares não puderam comparecer ao programa. A sua participação é essencial. Envie a sua pergunta, a sua dúvida através do WhatsApp pelo número 998159990. Quer que o seu comentário apareça na tela? Envie mensagens através do Facebook /RDC TV Digital e do Twitter, escrevendo o seu comentário e acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. Bom, o assunto do tabelamento de fretes chegou ao Supremo Tribunal Federal. Entidades ligadas ao setor produtivo questionaram a constitucionalidade, alegando que o governo estaria atuando de forma, talvez, não digo ilegal, mas atuando no mercado enfim, atuando no mercado. O governo estaria, de certa forma, botando a sua mão no mercado. E, então, eu começaria perguntando aqui para o professor Bruno, talvez lá na ponta, professor, se esse questionamento, né, essa suposta intervenção do governo, né, no mercado, na livre iniciativa, digamos assim, que é o grande argumento de quem está questionando a constitucionalidade, o senhor concorda com essa posição? Bom, tem um argumento legal e o argumento econômico. Uhum. O argumento legal eu deixo para o pessoal formado em Direito, como eu sou da área de Economia, eu posso dar muito mais do raciocínio ligado à eficiência econômica e à alocação de recursos de uma economia de mercado. O Brasil, assim como as economias desenvolvidas, são economias de mercado, no qual a alocação se dá através de agentes privados, principalmente, na economia, utilizando o sistema de preços como incentivo. Então, o preço nada mais é que um sinal e um incentivo. O preço, ele sinaliza, então, se o produto está relativamente mais escasso do que os outros ou relativamente mais valioso. E, ao mesmo tempo, ele sinaliza se o produto está, então, relativamente mais lucrativo também. Tá. Quando a gente gera um tabelamento, no caso, os tabelamentos fretes, a gente gera um preço mínimo, que é um preço mínimo acima do preço de mercado. O tabelamento não faz sentido se ele for abaixo do preço de mercado, porque daí, então, ele não tem efeito sobre o preço cobrado. Com esse preço acima do nível de mercado, ele distorce a alocação dos recursos da economia através do incentivo à produção, nesse caso, de mais fretes e mais transporte, ou seja, do setor de transporte. Tu estimula o aumento do número de caminhões, tu estimula o número de caminhoneiros, então, na estrada. E, ao mesmo tempo, com o tabelamento acima do preço de mercado, tu gera uma queda na demanda, porque o preço do frete fica mais elevado. Consequentemente, tem um descasamento entre oferta e demanda. O que o tabelamento faz, então, é gerar permanentemente um excesso de oferta de caminhoneiros e um excesso e, consequentemente, uma falta de demanda, porque o preço está excessivamente elevado. A tendência, então, é que as empresas busquem outras maneiras de escoar o produto que não via frete. Busquem setor ferroviário, busquem hidrovias, ou busquem, inclusive, internalizar o transporte de maneira a elas mesmas terem uma empresa na qual elas não seguem o frete, não seguem o tabelamento. Então, isso no longo prazo tende a não dar certo.
No curto prazo, o tabelamento ele tende a gerar um frete prioritário, um frete favorável a alguns caminhoneiros, mas a tendência é que haja uma ociosidade muito grande no setor. A gente viu há muitos anos atrás um tabelamento de preços que gerou um excesso de oferta e que, consequentemente, a gente teve que queimar o produto na década de 30, que foi o caso do café, que tinha um preço mínimo, porque os cafeicultores fizeram um lobby nesse sentido, conseguiram um preço mínimo que o governo bancava a produção, porque os cafeicultores nem sempre conseguiam exportar ele. Quando houve o crash em 29 e a queda dos preços do café internacionalmente, o excesso de café produzido ficou sobrando e o governo brasileiro teve que comprar e acabou tendo que queimar isso. O que a gente está tendo agora é um início de um excesso de oferta, nesse caso, de transporte, tá? Que já é consequência de uma outra distorção. A distorção causada pelo incentivo ao financiamento e à compra de novos caminhões. O BNDES financiou desde 2003 até 2017, deu R$1 trilhão em crédito subsidiado de maneira direta ou indireta, de 2003 até 2017. Parte disso foi para renovação da frota. Justamente os caminhoneiros conseguiam comprar caminhões com um percentual muito mais baixo de juros do que o de mercado, e isso incentivou. Reduzir os custos de se ter caminhões, incentivou então a demanda por mais caminhoneiros, por mais caminhões, esperando que a economia fosse andar. Pois é. Esperando que fosse ocorrer alguma coisa. E não aconteceu, gerou um excesso. E aí agora nós vamos corrigir um excesso com um outro excesso, que é com o tabelamento. Nós vamos chegar lá, falar nessa questão econômica depois, mas eu só queria passar para o professor Bruno Rocha aqui, para professor. Esse descasamento aí que o professor Bruno Caldas falou, né, entre demanda e oferta, a gente aparentemente, se for pensando por esse aspecto, pegando esse raciocínio dele, aparentemente pode-se a gente considerar um tiro no pé dos próprios caminhoneiros, né? A partir do momento que eles estão pedindo um preço mínimo, né, para garantir que o seu trabalho não tenha prejuízo, né, que o custo do seu trabalho não tenha prejuízo, que me parece também lógico, mas pegando esse raciocínio do professor Bruno, pode ser um tiro no pé, porque, enfim, a oferta de trabalho pode diminuir, então. Olha, deixa eu ir no sentido inverso, né? O colega falou pela lógica econômica, pela lógica do direito. Vamos pela lógica do poder? Da lógica do poder interno de um Estado soberano no jogo do sistema internacional, que é duríssimo. Então, maneira interna, irracional, distorção, a gente achar que tem um modelo perfeito em cima de uma economia de mercado. Esse que é o irracional. Pobre do país que o governo não tem planificação e não coordena estrategicamente os ensinos desse país. O que me parece um grande equívoco, e é um equívoco que a gente insiste, por exemplo, o colega falou, mas se as empresas, ou seja, praticamente os produtores de commodity agrícola, que a maior parte do que vai rodar nesse país vai ser em cima disso, também transporte interno, vão transportar por outros canais. Vão chegar como? Levitando? Porque não tem ferrovia para isso. E não tem hidrovia para isso. A gente insiste no modal rodoviário desde o quê? Desde os anos 50. Isso já começou nos anos 20. Tá? Se a gente for levar em consideração que preços protegidos e ter uma política econômica soberana de um Estado é a capacidade de um país decidir seus rumos, eu posso fazer o raciocínio inverso. O Brasil estava hiperexposto a uma commodity agrícola, que era o café, diante de preços internacionais. Como o Brasil está hiperexposto ainda a uma vocação colonial de ser primário exportador. E eu posso pensar uma outra dimensão também. 1 trilhão ao longo do BNDES, eu não conheço economia capitalista que seja desenvolvida sem banco de fomento. Que eu saiba, a própria China é um exemplo com o Banco da China. O próprio Exim Bank chinês opera como banco de fomento, como um braço estendido da sua política externa. Então não tem modelo ideal. A gente pode ver que, por exemplo, países que têm uma dimensão concorrencial maior no sistema bancário, como era o caso dos Estados Unidos entre os anos 30 e os anos 90, forçavam seus bancos a se regionalizarem e não se nacionalizarem. Depois do governo Clinton foi tudo ficou desregulado. Então não tem harmonia perfeita. Economia de mercado, harmonia perfeita, só tem modelo. Ou seja, só na imaginação de quem reproduz esse modelo. Eu te pergunto de novo, tu sairia de casa sem salário mínimo? Não. Então, como é que alguém vai rodar com 1 quilômetro que não cobre o próprio custo? É impossível. Agora, o país ficar dependendo, estrategicamente, de um modal rodoviário, de ter o diesel ou subsidiado, porque precisa, ou então vinculado aos acionistas da Petrobras, num acórdão externo, a partir de uma cooperação jurídica que ferrou com a Petrobras, ou seja, a gente abriu mão de soberania de novo,
Ou então a gente tem que admitir que a Petrobras tem capacidade de refino ocioso e que todo país soberano que tem capacidade de ter soberania energética, soberania alimentar, pode jogar, com a palavra da moda, é um player no sistema internacional. O Brasil abre mão de sê-lo, embora tenha soberania energética e soberania alimentar. É esse que é o conflito agora. Agora, para não pipocar da pergunta, sincera, honestamente, tem mais caminhoneiro autônomo capacidade de frete? Pode ter. Está pressionando o frete para baixo? Pode estar. Mas como é que a gente vai falar para uma pessoa sair de casa e rodar 100, 200, 500, 1000 quilômetros sem cobrir sequer o seu custo de saída do quilômetro rodado? Em nome de modelo perfeito. É impossível. Se eu entendi bem na Voz do Brasil de hoje, já encerra a primeira participação, a Câmara derrubou a medida provisória do governo Temer, que queria acabar com o Fundo Soberano, seria outra excrescência, outro crime de segurança, um crime de lesa pátria, mais um, tem vários, né? E, ao mesmo tempo, garantiu o subsídio no preço do diesel. Porque ou eles vão ter o diesel subsidiado ou vão tabelar seu serviço. Do contrário, aí sim, não vai valer a pena rodar. E até que essas empresas internalizem seu sistema de transporte, o que elas vão fazer? Pedir mais um recurso ao Banco de Fomento? Vão se hiperendividar? Nesse sistema de agiotagem oficial que é o sistema bancário brasileiro, de 3 bancos determinam o preço para tudo? Porque essa é a situação brasileira. Ou tem banco público, banco de fomento, ou a gente fica na mão de 3 bancos. Que eu não vou estar aqui para não tomar um processo. Sendo que de 2 são de famílias brasileiras e ancora 24% do seu lucro mundo no Brasil. Ou seja, o Brasil é uma galinha dos ovos de ouro que só não choca para a população brasileira. O professor Bruno, ele foi um pouco mais além, mas acho que depois a gente tem vários pontos que a gente pode voltar a tocar amigo, aqui. Você mandou a dimensão estrutural, a gente fica num brete. O debate fica dentro de um modelinho. Perfeito, se é dimensão estrutural, não tem política estruturante. Logo, só vamos debater modelo. Perfeito. Professor Rafael, eu só gostaria de trazer o senhor para a conversa. Pegando esses pontos da economia, especificamente, vários já foram citados aqui, mas eu queria só pegar a questão do preço do óleo, que é o gatilho que está posto nessa tabela do frete mínimo, né? Existe uma determinação lá que acima de 10% de reajuste do óleo diesel é o gatilho para o reajuste da tabela do frete. O diesel teve um reajuste de 13% e com isso já está chegando próximo, o preço do diesel próximo ao preço de maio lá, os preços daquele período que deflagrou a greve, né, dos caminhoneiros. Então, com isso, o governo tomou a iniciativa de logo aplicar o reajuste na tabela para evitar uma nova greve, né, dos caminhoneiros. Gostaria que o senhor falasse um pouco também dessa estratégia, desse gatilho, né, e dessa relação, né, do preço do diesel, obviamente, com o preço do frete. Bom, eu queria agradecer o convite recebido para participar novamente do debate, né. Nós já tínhamos debatido outro tema interessante algumas semanas atrás sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e hoje estamos aqui para falar desse problema, que é um problema macro da nossa economia, mas é também um problema político, como foi mencionado, e um problema jurídico. Tá? E a minha análise é uma análise sobretudo jurídica. Tá? A nossa Constituição ela estabelece como um dos princípios centrais da própria República a livre iniciativa. E, além disso, ao longo da Constituição, nós temos a economia de mercado e a proteção à propriedade privada, ou seja, o nosso sistema é um sistema capitalista. Além disso, né, nós temos claramente prevista a livre concorrência como um dos princípios estruturantes da nossa economia. Tá? A intervenção na economia, ela é excepcional no Brasil. Isso não é por uma questão ideológica, é uma questão jurídica constitucional. Tá? Nós, na Constituição, fizemos essa opção, tá? Tanto pelo sistema capitalista quanto de livre iniciativa e livre concorrência. Nesse sentido, a intervenção, ela só se justifica em algumas situações. A intervenção direta, quando o Estado explora a atividade econômica, nos termos do artigo 173 da Constituição Federal, ela ocorre em 2 situações, em questões de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, em que o Estado, através de lei, tem que criar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista para esse fim. Tá? No caso da intervenção indireta, que é a regulação, que é o que nós estamos tratando aqui, o artigo 174 estabelece uma competência do Estado para normatizar e regular a economia. E a questão que se coloca é por que regular? Por que o Estado vai regular, por exemplo, estabelecendo um tabelamento de preço? Violando ou limitando
a livre concorrência? O que justificaria a limitação à livre concorrência e a própria livre iniciativa estabelecida? Me parece que a solução trazida pelo governo, ela não tem uma justificativa efetiva. Claro que nós temos que compreender a questão econômica, porque ela decorre de um outro problema que está justamente na ausência de concorrência. O que nós temos hoje no mercado vinculado ao petróleo, principalmente de produtos derivados do petróleo? Nós temos um monopólio econômico do refino por parte da Petrobras. Mais de 95% desse refino é feito pela Petrobras. E o que acontece em função disso? O professor Bruno vai poder explicar até melhor do que eu, porque é economista efetivamente. Acontece que, como agente monopolista, a Petrobras domina o mercado, exerce domínio de mercado, né, e pode abusar de posição dominante nesse mercado. E é o que ela vem fazendo. Ela vem buscando recuperar prejuízos históricos e, com isso, trabalhando com margens sem a pressão concorrencial. O único limite que tem hoje a Petrobras é o custo de oportunidade que os demais agentes têm no mercado para importar esses derivados de petróleo. Os combustíveis, em geral, que é o caso mais específico aqui. Então, ela pode atuar livremente, sem a pressão da concorrência, jogando o problema, criando externalidade para os demais elos da cadeia econômica. Ou seja, ela joga os seus preços acima porque ela tem a necessidade de pagar 10 bilhões nos Estados Unidos, porque ela fez um acordo, porque ela teve seu preço controlado durante anos por uma regulação novamente incompetente por parte do governo anterior, e buscando recuperar esse prejuízo, ela joga isso para os caminhoneiros, através do preço do diesel, e para toda a sociedade, através do preço da gasolina. E mais, a consequência que esse serviço de transporte vai ter para os demais setores da economia. Então, o que me parece necessário, ao contrário do colega, eu acho que a solução está diametralmente oposta. A solução é livre concorrência. Nós temos que privatizar a Petrobras de forma a garantir concorrência. Não adianta também privatizar a Petrobras para simplesmente estabelecer um monopólio de um agente privado ou um oligopólio de agentes privados. Concordo? Não é solução. A solução é concorrência. E essa privatização ela teria que pulverizar ou adotar outras medidas. O próprio CAD já apresentou uma série de medidas no sentido de incrementar a concorrência no setor do petróleo e de combustíveis, né? Adotar medidas incentivando a concorrência, e não tabelar preço, né? Ou aumentar o controle e o monopólio da Petrobras. Tá? Eu entendo que a solução é oposta e contrária à do tabelamento. O tabelamento é uma intervenção, é uma regulação ineficiente que deve gerar outros problemas para a economia, e mais do que isso, quem acaba respondendo no final é o elo mais frágil da cadeia econômica. É o último elo da cadeia econômica, que é o consumidor. O consumidor que acaba pagando. Esse vai pagar o preço, vai pagar o preço do frete e vai pagar o preço dessa gasolina, que é gasolina e do próprio diesel, que é vendido num sistema de monopólio. Professor Bruno, no caso, eu gostaria só de replicar para o senhor a pergunta a respeito desse gatilho do preço do diesel na tabela do frete. E depois, o professor Bruno também, eu acho que o professor Bruno pode falar a respeito disso e também já, né, já contrapor aqui a posição do professor Rafael. Professor Bruno. Bom, primeiro eu começar falando que a complexidade tributária que o Brasil possui é sem precedentes. O Brasil é um país muito complexo tributariamente. Os empresários, eles possuem dívidas que eles nem sabem que eles possuem. De repente, eles estão com uma dívida porque foram descredenciados da Secretaria da Fazenda e migraram de regime e não sabiam, porque tinha alguma obrigação que não estava clara na maneira que tinha que calcular o imposto e eles deixaram de pagar. Então, o Brasil, ele é o rei da complexidade tributária. E isso, aliado a, que nem vocês falaram, que nem o professor falou muito bem sobre o monopólio da Petrobras, no caso específico dos caminhoneiros,
gera um aumento de custos que é diretamente repassado aos caminhoneiros que têm um custo muito atrelado, obviamente, ao preço do diesel. E eles não conseguem repassar isso porque eles são muito difusos e aí então eles estão espremidos por um monopsônio que oferece, digamos, um monopolista que oferece a gasolina para eles, o diesel para eles e uma estrutura concentrada também do outro lado, no qual eles fazem o frete, que são para os produtores agrícolas, que nem tu mencionaste. E por estarem espremidos, eles não conseguem repassar, para eles é difícil. Tá? Por um lado, então, tem uma maneira de ou tabela o frete ou aumenta a concorrência no produto que é o insumo deles, que é a gasolina. Como a nossa complexidade tributária é elevada, qual foi a proposta dos caminhoneiros? Gerar mais complexidade, que é gerar mais um tabelamento, mais uma estrutura para botar acima de todas as outras estruturas de preços que a gente possui, para dificultar mais ainda a maneira que a economia funciona. Tá? A gente sabe que a boa teoria econômica mostra que o sistema de mercado é o que mais funciona, tá? Deixando ele funcionar, obviamente, com algumas alocações em investimentos de bens públicos que possuem externalidades positivas, que possuem onde setores que existe assimetria de informação, existem falhas de mercado, o governo é economicamente eficiente e pode ser eficiente quando ele intervém, mas num setor como o transporte, que não tem nada dessas situações, dessas falhas de mercado, é um setor perfeitamente razoável que deixa ele funcionar. Então, a questão do aumento da concorrência no insumo dele certamente é o mais importante, que é o caso da Petrobras, reduziu o seu monopólio, porque ela passou, e eu acho que isso é importante, a Petrobras, durante muitos anos, não teve um objetivo de maximizar o lucro explícito que nem ela teve nos últimos anos. Por outro lado, ela teve déficits muito grandes e quase foi à falência. Então, foram dois extremos que acabaram gerando situações desagradáveis. Um com a Petrobras perdendo dinheiro toda vez que o preço do petróleo subia, o que era impensável para uma indústria petrolífera, e agora com a Petrobras ganhando dinheiro por ser monopolista e agindo como tal, que é agindo exclusivamente no interesse dos acionistas. Tudo isso porque a gente não tem um ambiente de concorrência. Os preços da gasolina no Brasil segue o preço do petróleo internacional, que nem nas outras economias, mas a margem é elevada porque ela é monopolista no refino. Monopolista de fato, não de júri, né? Bom, dada essa complexidade tributária e a necessidade, então, de maior concorrência nos custos, o tabelamento só vem para criar mais um problema, que também é consequência do problema da alocação dos recursos do BNDES. Ter um banco de desenvolvimento, se ele é bom, se ele é ruim, a questão não está além disso. A questão é, dado que tem um banco de desenvolvimento, ele tem que fazer a alocação de crédito que não seja subsidiado, porque se ele é subsidiado, eu estou tirando da população e estou dando para uma minoria. Isso que é importante entender, que o BNDES concentra recursos numa parcela que não precisaria desses recursos. Então, a maior parte quem obtém recursos do BNDES, que é um crédito subsidiado, ou seja, o governo pegava emprestado a 12, 13 e emprestava a TJLP, que é 6, nem isso de juros, ou seja, o governo arcava com boa parte dos juros para quem não necessitava desses recursos. Então, o governo escolheu os campeões nacionais. Escolheu o Eike Batista, não deu certo. Escolheu o JBS Friboi, não deu certo. Fez política de incentivo de energia elétrica, quase levou à falência o setor de energia elétrica. Tudo isso porque ele interferiu no sistema de preços. Então, a interferência no sistema de preços, na concorrência, só trouxe desgosto para o nosso país, e não foi nos últimos 10 anos, foi nos últimos 100 anos, incluindo lá o período do café. Seria muito mais simples se o governo tivesse, ao invés de enfrentar criando mais regulação, se ele fizesse agora e aumentasse a concorrência. Se ele fizesse agora e aumentasse, reduzisse a burocracia, de modo a incentivar que os atores econômicos aumentem a sua produtividade. Pensem na lucratividade das suas empresas, permitam empresas entrarem aqui e competirem com as empresas de modo a beneficiar o consumidor. Nessas horas, o que acontece é benefícios concentrados, prejuízos difusos. Benefícios concentrados nos caminhoneiros, prejuízos difusos nos consumidores, né? Bruno, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do impacto do preço do diesel.
na tabela de frete, pegando essa questão de que deve o governo fazer a intervenção tabelar, ou não seria mais lógico, mais coerente atacar na questão dos combustíveis? Eu estou falando especificamente, 2 pontos específicos. Né? Então, sei que o senhor faz análises mais macros, mas enfim. É que se eu responder o que me pergunta, eu não vou te responder. Eu vou entrar num brete de novo, num brete de modelo, num tipo ideal que o colega está fazendo. Vamos lá. Que eu saiba, a maioria dos países produtores, eles têm preço protegido. O país produtor de petróleo tem preço protegido, até porque ele próprio subsidia seu crescimento econômico. Seu desenvolvimento, seu crescimento econômico. Um país que se recuperou da derrota na Guerra Fria, claro que perdeu muito território, foi a Federação Russa. Quando a Federação Russa recupera a Gazprom e a Rosneft, ela recupera sua capacidade de crescimento interno e coloca a Europa parcialmente de joelhos na exportação de gás natural. Esse é um ponto. O outro, em qualquer setor complexo da economia, não tem concorrência, tem oligopólio. É a classe de mercado por excelência no setor complexo de economia. Vamos ser francos aqui. Ou é uma condição fácil criar um complexo de óleo e gás? É uma informação que está disponível, como tirar uma carteira de motorista de caminhão. Não tem concorrência. Ou é fácil ter aços planos? Não, tem concorrência no serralheiro. E todos os setores industriais-chave são vinculados, sim, a bancos de fomento. O que a gente teve no Brasil? Teve uma escolha realmente bastante complicada de campeões nacionais. Agora, se o país não tem uma política econômica que vai defender setores da indústria, vai abrir outros, vai garantir o que é estratégico, então não tem por que ter país. É uma grande ilusão que sejamos um mercado mundializado. E é isso que alguém vai determinar o preço. Outra, o preço do petróleo, como um todo, ou é determinado pelos países produtores, tá? Ou é determinado por 16 intermediários em escala mundo que jogam em mercado futuro o preço do petróleo. Ou seja, o petróleo que está na bomba, ele tem um preço jogado em mercado futuro de 16 traders internacionais. Está jogado daqui a 5 anos. É o tal do barril Brent, que é puro fruto de especulação. Também tem que ser colocado para as pessoas. A Petrobras, ela não perdeu uma ação nos Estados Unidos porque ela foi julgada. Ela perdeu uma ação nos Estados Unidos, que é um país que se cedeu, foi fraco e aceitou uma determinação da justiça de um país forâneo, tal como foi na Argentina, nossa vizinha. Tá? Isso é uma perda de soberania nacional. Que a Petrobras não tenha avisado a maximização dos seus lucros está mais do que correto. Agora, falar que ela estava quebrada é um absurdo. É o que a Mira Leitão fala todo dia de manhã. No auge da crise dos caminhoneiros, eu mesmo tive acesso, a não ser que esteja todo mundo mentindo. Então, processem a AEPET, a Associação de Engenheiros da Petrobras, e a Federação Única dos Petroleiros. Processem a AEPET. Porque a AEPET provou todo o contrário, inclusive na sua capacidade de endividamento. Tá? O que ocorre? Se eu entendi bem, o diesel no Brasil, a gente tem 2 soluções. Ou ele vai ser subsidiado, ou vai ter um tabelamento de frete com uma expectativa de preço para o transportador, porque ele está achacado. Ele está achatado e achacado. Só que é um setor muito complexo, desde o caminhoneiro autônomo até enormes empresas de logística. E, naturalmente, no jogo da regra do capitalismo, as empresas vão meio que organizar a gravitação do seu campo em torno dos menores caminhoneiros. Se fosse, por exemplo, todo mundo, aspas, autônomo, de 1 a 5 caminhões, e houvesse um sindicato de caminhoneiros em nível nacional, como é na Argentina, por exemplo, seria mais fácil ter um grau de negociação. Agora, com risco de greve / lockout, / insubordinação, quase insurreição como foi, realmente o país fica de pelos parados. Tá? Agora, o colega do direito, mas vai lembrar também que a Constituição brasileira prevê a função social da propriedade. E instrumentos, inclusive, de redestino de uma propriedade originária, como, por exemplo, a fundiária urbana e a fundiária rural. Então, calma com isso aí. Não é uma condição de livre concorrência a todo vapor, porque não é. Qualquer país que abre mão de defender seus setores vai ficar subordinado à determinação de ou empresas transnacionais ou países mais fortes. Esse é o jogo internacional, queiramos ou não. O que a gente pode afirmar? Eu afirmo com todas as letras e com todo o pesar e com todas as dores. Na América Latina como um todo e no Brasil em particular, uma parte muito importante dos grupos dirigentes, sejam intelectuais, econômicos e políticos, não querem um país envolvido. E creem que por determinação de preços vão resolver tudo. Esse é o nosso grande desafio. É uma mentalidade, me perdoe adjetivar, colonial que opera sobre as cabeças de grupos dirigentes brasileiros. Ou muito setorista, muito setorial, que vai garantir a sua maximização de lucro, independente dos destinos do país e da nação. Infelizmente, nossa situação hoje. Professor, a gente vai ter que fazer um intervalo, voltamos a conversar no próximo bloco. O Cruzando as Conversas vai a um breve intervalo, já voltamos, não sai daí.
Cruzando as Conversas está de volta. Hoje estamos discutindo o reajuste na tabela de fretes do país. Sua participação é importante, é essencial ao programa. Envie a sua pergunta através do WhatsApp, pelo número 998159990. Quero que seu comentário apareça aí na tela. Envie a mensagem através de Facebook/RDC-TV Digital ou pelo Twitter, escrevendo seu comentário e acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. Professor Rafael, eu queria pegar um ponto que o professor Bruno tocou aqui, ele muito rapidamente, mas a gente está na iminência de uma possível nova greve dos caminhoneiros. Andou circulando alguma coisa pelas redes sociais, depois foi dito que era, enfim, que era fake news, enfim. Mas o professor falou da questão do lockout. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, porque muito se falou também na primeira greve dos caminhoneiros da questão da participação de empresas por trás da greve. E tem essa questão que o professor falou de que grupos econômicos, né, também têm seus interesses por trás dessas movimentações, da questão do frete, enfim. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho da questão da legalidade, né, do lockout. Não, acho que essa é uma questão importante que está relacionada de forma geral ao tema. Nós sabemos que existe um direito geral de greve que é garantido constitucionalmente aos trabalhadores e, em parte, no movimento que nós tivemos alguns meses atrás, nós tivemos uma greve, efetivamente. Alguns trabalhadores, principalmente aqueles que atuavam junto às transportadoras, eles estavam em situação de greve. O que parece que existia também é que alguns agentes do mercado, principalmente empresas de transporte, elas combinaram uma atuação no mercado, né? Combinaram o não fornecimento desse serviço no mercado. E esse tipo de orquestração de conduta, isso é vedado, é uma ilegalidade, é uma infração à ordem econômica. E como infração à ordem econômica, pode determinar uma série de punições, tanto no nível do direito econômico em si, do direito da concorrência, como do próprio direito penal. Então, o direito de greve ele é garantido aos trabalhadores e isso não se pode discutir. Claro que existem situações em que a greve pode ser limitada por outros direitos, né, que estão relacionados, mas conjuntamente a essa greve, parece que naquela situação nós tivemos uma combinação de atuação de agentes fornecedores do mercado. E essa combinação, né, que pode gerar o que a gente chama de lockout, ela é vedada. Então isso é o que se verificou naquela situação. O que eu acho que nós temos que deixar também claro é que todas essas disfunções do mercado que nós temos hoje em relação ao petróleo, aos derivados de petróleo, diesel, a gasolina, que repercute na questão do transporte, elas, de certa forma, decorrem, na minha percepção, de uma intervenção do Estado. O que nós tivemos nos últimos anos, no último governo principalmente? Uma retomada intervencionista. Nós tivemos na década de 80 uma grande crise econômica, nós tivemos a hiperinflação, nós tivemos o controle de mercado por certos oligopólios de amigos do poder. Isso, de alguma forma, nos anos 90, nós conseguimos superar com uma maior abertura do mercado, uma maior concorrência, o surgimento efetivo do CAD como uma agência de regulação da concorrência, e nós tivemos um crescimento econômico que foi experimentado, sobretudo no governo Fernando Henrique Cardoso e no início do governo Lula, ainda nessa estrutura. Em meados desse governo, se passou a ter uma política intervencionista. Por exemplo, com a questão das grandes campeões que foi mencionado. Isso é um exemplo. Como, por exemplo, a intervenção maior em setores como o do petróleo. Então, essas diversas intervenções na tentativa de agradar grupo A ou grupo B, ou agente fornecedor A ou agente fornecedor B, nos levou à grande crise de 2014. Nós retomamos um receituário que foi fracassado inúmeras vezes, como foi dito aqui há mais de 100 anos, e tivemos novamente um efeito drástico para todos nós. Nós ficamos mais pobres, a economia
como um todo do brasileiro, ela se reduziu. E qual a solução para isso? Retomarmos esse receituário de intervenção, seja intervenção direta, através de estatais, seja intervenção indireta, fomentando certos grupos ou mesmo tabelando preços. É isso que nós vamos adotar a partir de agora, algo que já não funcionou. Sabendo que nos países desenvolvidos, qual foi o receituário que funcionou? Economia de mercado, livre iniciativa e livre concorrência, com regulação excepcional, que, como foi mencionado, ela serve para corrigir falhas de mercado em certos setores específicos, que não parece ser o caso do setor de transporte. Então, eu acho que nós temos que aprender com a história. Agora, buscar novas intervenções, seja através da exploração pelo Estado de atividades econômicas, quando não é a tarefa do Estado atuar em certas atividades, ou determinando preços no mercado, tabelamento, que é algo da época do café, isso é uma conduta, além de ser uma conduta inconstitucional, como eu mencionei. Está se discutindo no STF, mas está se tentando uma composição, porque se nós formos fazer uma interpretação da Constituição, essa medida, essa lei, que é a Lei 3.713, ela é inconstitucional. Eu vou pegar o gancho, mais um gancho aqui do que o professor Rafael falou, para fazer uma pergunta para os dois professores Brunos, que é a questão, o professor falou da retomada da intervenção do Estado na economia a partir do início da década de 2010, mais ou menos por aí, professor, não sei se mais ou menos isso, mas assim, me parece que essa questão da retomada, a necessidade da intervenção do governo na economia teve muito a ver com a crise subprime de 2008, que afetou as economias globais, enfim, e obrigou os estados a tomar algumas atitudes que, enfim, né? Então, e aí pegando essa questão desse gancho aí da intervenção e desses reflexos todos da crise de 2008 que chegam até hoje, né? Eu entro na questão do subsídio, porque do subsídio do diesel, porque volto à questão do subsídio do diesel, porque o governo, o Senado deve votar amanhã, possivelmente, o subsídio de 30 centavos no preço do óleo diesel, que foi também um acordo pactuado após a greve dos caminhoneiros, também uma medida de intervenção direta, né? Bastante coisa. Vamos lá, vamos começar. Começar falando um pouco de economês. Tá? A produtividade dos investimentos dependem da produtividade total dos fatores, dependem da alocação dos recursos na economia. Quando a gente aloca os recursos na economia a partir de entes políticos, que não têm a intenção, então, de gerar produto, de gerar valor, que tem simplesmente a intenção de agradar grupos de interesse, nós reduzimos a produtividade total dos fatores. A gente gera, então, mais capital e trabalho alocado em atividades que não geram benefício e valor econômico nem social para as pessoas. Tá? O BNDES, de 2010 para cá, gerou uma queda brutal na produtividade total dos fatores do Brasil, através do seu subsídio para empresas e atividades que não necessitavam de crédito mais barato e muitas vezes pegavam esse crédito mais barato e distribuíam de maneira indireta via dividendos, com simplesmente, então, um financiamento via BNDES dos dividendos que eram distribuídos para os acionistas. Muitas vezes pegavam empréstimos para caminhões e alocavam esses caminhões como silo. Em vez de construir um silo, tu pegava porque não tinha crédito subsidiado por silo, mas tinha por caminhão, tu deixava o grão estocado no caminhão, que não é a função de um caminhão. Então, a produtividade do capital no Brasil despencou muito nos últimos anos. Em 2009, a intervenção por causa da crise do subprime era justificada em maior ou menor medida, a partir de 2011 não. A partir de 2011, qualquer tipo de medida já não tinha a ver com a crise. A economia brasileira já teria condições de retornar a uma estabilidade. Tanto que em 2010 o Brasil cresceu 7%. E aí, a partir de 2011, não haveria necessidade de fazer uma política de campeões nacionais, que foi o que aconteceu basicamente de 2013 em diante. 2011 e 2012, a Dilma tentou bem claro baixar a taxa de juros e reduzir, fazer superávit primário, reduzir os gastos do governo e baixar a taxa de juros. Não deu muito certo.
Aí o que ela fez? Ela seguiu a cartilha da Fiesp, que foi desvalorizar o câmbio, desoneração de impostos, crédito subsidiado. Basicamente esses três pontos. E redução de custos de produção, que é a gasolina e energia elétrica. Então o preço da gasolina e energia elétrica ficou defasado, o BNDES, o Tesouro aportou alguns bilhões para financiar esse crédito subsidiado, o câmbio foi desvalorizado, que acabou pressionando a inflação para cima, mas o governo maquiou a inflação através dos preços controlados para a inflação ficar abaixo de 6,5%. Então, os governantes do Brasil brincaram de Deus com a população. E isso não é a primeira vez. A gente faz isso há mais de 100 anos, brinca de Deus com a população. Os governantes do Brasil acham que sabem como é que um país soberano tem que ser, o que o brasileiro gosta, o que o brasileiro precisa. Começa a brincar como se fosse um jogo de war e no final das contas o Brasil acaba perdendo a guerra. Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Brincar de Deus com a população sinceramente, rir do povo brasileiro. É um desrespeito com o brasileiro. E aí agora, puxando o que tu mencionaste, com a redução da produtividade total dos fatores, a gente chega numa situação econômica onde agora em 2015, 16, 17, o Brasil não tinha fôlego nem para reinvestir, porque tinha um déficit primário, e a economia brasileira está caindo com a inflação elevada. Então a gente estava no pior dos mundos, inflação elevada e queda econômica. O subsídio ao óleo diesel é mais uma intervenção num sistema tributário que já é complexo, que nesse caso beneficia quem tem veículo movido a óleo diesel. Eu não tenho. Quem tem veículo movido a óleo diesel são ou caminhões ou pessoas com esses carros que são muito caros, carros importados que são movidos a óleo diesel. Então, o brasileiro médio, o brasileiro pobre não vai se beneficiar, pelo menos de maneira direta, de maneira indireta, talvez sim, mas o custo acaba sendo distribuído por todos. Então, de novo, ao invés de subsidiar o óleo diesel, seria muito mais fácil gerar uma competição, não seria muito mais fácil, não, seria uma situação de longo prazo desejável, de longo prazo, que é abrir o setor para a competição, e pode ser competição nacional, pode escolher empresas nacionais, pode botar... Estados Unidos tem 10, 15 empresas de petróleo que competem entre elas, não é uma competição baixa lá. O preço do petróleo lá, o preço da gasolina acompanha o preço do petróleo internacional. Tanto que quando o preço do petróleo internacional cai, o preço da gasolina nos Estados Unidos cai também na mesma proporção. Os Estados Unidos não é um país que atualmente tem soberania energética. Isso não quer dizer que ele não produz petróleo, pelo contrário, produz bastante petróleo. O Brasil não tem soberania de produção de energética, no caso do petróleo, porque nosso petróleo é um petróleo muito pesado, a gente não consegue fazer gasolina a partir dele, a gente tem que importar. Então, ignorar que o Brasil tem certas especificidades e que tem que entrar no setor internacional e competir é uma coisa, e incluir competição nacional é outra. São coisas diferentes. Competir internacionalmente, a gente pode e deve competir nacionalmente também. Supor que o consumidor brasileiro vai sempre ficar com o pincel na mão porque o governante acredita que existe algum fundo soberano que ele tem que ter algum setor estratégico que ele tem que estimular e por isso ele vai tirar dinheiro das pessoas, de novo, repetir os problemas que a gente faz há muitos anos. E a boa teoria econômica deixa bem claro que isso não funciona a longo prazo. Funciona em situações onde o mercado tem falha, onde a gente precisa intervir, porque tem informação assimétrica, ou os bens são públicos, tá? Que são situações onde, por exemplo, saúde, onde tem informação assimétrica, eu, paciente, não sei os meus problemas, eu não sei quanto eu posso pagar sobre aquilo, não vou negociar preço com o médico, logo eles poderiam cobrar muito alto. Então o governo intervém. É uma situação muito diferente da gasolina, que é uma mercadoria como todas as outras, pode ser transportada facilmente, pode ser produzida em todos os continentes. E é uma mercadoria que é um insumo para todo mundo, que não faria sentido, então, eu monopolizar, enquanto outros setores que são muito mais importantes têm uma regulação muito mal feita. Tá? Então, repetindo, se a gente está pensando em subsidiar ou não o óleo diesel, a gente está fazendo a pergunta errada. A gente está pensando antes. Qual é o plano estratégico que a gente quer para o nosso país? A gente quer o quê? Uma agenda republicana? Vamos tratar os iguais como os iguais? Vamos simplificar a nossa tributação. Vamos pensar em políticas públicas para os pobres. Vamos pensar em saúde para os pobres, vamos pegar em educação para os pobres. E o resto do orçamento a gente discute. Mas eu não vou ficar discutindo regulação que claramente beneficia um setor
que não tem nenhum interesse no interesse nacional, que não tem nenhum interesse, na verdade, nos consumidores e nos indivíduos. A gente sabe muito bem que a iniciativa privada é que é o motor da economia. A gente sabe disso, os países desenvolvidos, a gente sabe que são assim. Até em países comunistas, de alguma maneira, a iniciativa privada é que gera valor, porque ela gera incentivo para a produção e o preço não pode ser distorcido. Se eu faço tabelamento de preço para mais ou para menos, ou acontece que nem na época do café, que existia café demais, ou acontece que nem na Venezuela, que falta produto, porque tu tabelou o preço abaixo do preço de mercado. Em qualquer das situações, a alocação de recursos da economia é prejudicada, acaba gerando desemprego, acaba gerando queda na renda, acaba gerando inflação, acaba gerando uma quantidade de problemas perniciosos que a gente está vivendo hoje, que a gente está tentando resolver desde 2015, porque o governo ficou 3 anos alocando de maneira errada, tanto os recursos subsidiados, tanto regulando a inflação e regulando setores que não deveria regular, né? E em 3 anos conseguiu prejudicar um plano lá no início que foi feito o Plano Real, quase botou o Plano Real por água abaixo. Que o Plano Real, por sinal, muitos economistas eram contra. Muitas pessoas que hoje são a favor do tabelamento, que hoje são a favor da regulação, que hoje são a favor dos campeões nacionais e de incentivo a certas indústrias, são os mesmos economistas que eram contra o Plano Real. Que o Plano Real fez uma agenda republicana, tratou iguais como iguais, simplificou. Tá difícil, né? 2 contra 1 é bem complicado, mas vamos lá. O senhor tem o tempo que o senhor quiser. É mesmo? Pô, que legal. Toca a ficha. Então, lá, no capitalismo, gente, ou a gente brinca de ouro, ou brinca de banco imobiliário. Já que é para falar de modelo. E desculpa, colega, não é na boa teoria econômica, é na teoria neoclássica. Vocês estão falando de modelo o tempo todo. Quando eu falo em função e disfunção, é o pressuposto de um funcionalismo ideal. Então, vamos expor os modelos, as premissas, vamos contrapor. A neoclássica, a economia política. Beleza, vamos fazer um debate franco aqui. Tá? Eu não sei nem por onde começar. Eu não conheço um país que existe liderança mundial hoje que tenha tido livre concorrência desde o começo. Se eu for para a Inglaterra, século XVI, desse aula hoje mais cedo. Como é que ela consegue concorrer com a Holanda? Ela proíbe a exportação de ouro crua. Porque ela tinha que fazer vela. Para concorrer, primeiro, para se livrar da armada espanhola e, segundo, para poder disputar com a Companhia Holandesa das Índias a sua projeção marítima. Então, não tem jeito. Que eu saiba, as grandes potências do mundo têm setores sensíveis. Esses setores sensíveis têm rubrica que somente com o aval ou do parlamento ou do presidente da República pode sequer ser exportado, como é o caso inteiro do Vale do Silício. Essa história que Bill Gates, empresa de garagem, isso é para boi dormir. O maior setor de financiamento do Vale do Silício é o Pentágono, é o Complexo Industrial Militar e Tecnológico. Então, todos os países do mundo vão escolher setores sensíveis numa coordenação estratégica. Aqueles que têm condição de liderança. Os que não têm serão liderados. Esse é um ponto. O outro, vamos entender bem. A condição monopolista da Petrobras, a gente não dá o diesel. São os recursos de produção energética do nosso subsolo continental e marítimo. Então, a Petrobras, simplesmente, nos últimos anos, ela teve a descoberta do pré-sal, que estava sob contrato de risco, aspas, risco, com mapas geológicos, que eu saiba é de interesse nacional, subsolo marinho naval de interesse nacional, disponível para as empresas investidoras transnacionais. Tanto é que voltaram todas. Né? Então, tu foi a favor do sistema de partilha? Eu fui contra, eu queria total. Mas eu entendo que o sistema de partilha era uma forma de fazer um jogo de correlação, permitindo que a Petrobras tivesse, por exemplo, exploração no Mar do Norte ou no Mar da China. Por isso entrou a SNCC, chinesa, mais uma parceira dela, e aqui hoje a Equinor, na época Statoil. Qual era o modelo da Petrobras? O modelo da Statoil norueguesa. Vamos explicar isso direitinho? Vamos lá. Quem regulava o preço do petróleo até 73? A OPEP, países produtores, e as chamadas 7 irmãs. As 7 irmãs faturaram muito com a pressão política no preço do petróleo pelos países produtores, muito, tá bem? E com isso puderam se associar a entrar em novas províncias petrolíferas, como por exemplo no Mar do Norte. A Noruega tinha petróleo, não tinha como explorar. O que ela fez? Criou uma Statoil, Statoil, tá? E criou um fundo soberano. Tá bem? E graças a esse fundo soberano, a Noruega tem recursos para mais meio século para fazer uma nova reconversão tecnológica quando esgotar o recurso do petróleo. Então, ela não está pensando em precificação na ponta agora. Agora, vamos lá, gente, não é cidadão. Se o CAD regulasse tanto, não tinha Embev. E não tinha Grupo Garantia. Vamos botar o pingo no i. Quando criaram a Ambev, prometeram que não ia internacionalizar. E internacionalizaram. E hoje,
Só o sócio majoritário tem 9 mil empresas em paraíso fiscal. 9 mil. Tá me mentindo. Então coloquem lá, offshoredatabase.org. E vão aparecer todas as empresas em paraíso fiscal que só o sócio majoritário tem. Então, nós estamos falando do quê? Estamos falando de um regime de acumulação que transforma em capital financeiro aquilo que circula em riqueza na sociedade e não tem regulação nenhuma sobre essa bandalha. E a maior parte dos paraísos fiscais pertence aos Estados Unidos ou à Inglaterra. Ponto. A China também tem. A China também tem sua lavanderia. Macau e Hong Kong. Incorporou Hong Kong na Inglaterra e Macau de Portugal. Tá? Aí o que eu entendo? É óbvio. Eu, Bruno, jamais seria a favor da gente redistribuir dividendo indireto para empresas preguiçosas e que, literalmente, não atendem à lei. Então, faltou muita regulação para pegar esse pilantra que bota um grão subsidiado num caminhão como se fosse silagem. Então, não falta Estado, falta mais Estado para punir o agente econômico criminoso. Tá? Agora, quando a gente inviabiliza todo o modelo econômico, o que a gente está fazendo? Está inviabilizando o país. Esse é o pingo no i. Desculpa, na Venezuela não tem escassez porque tem precificação, não tem escassez porque eles não produzem alimentos. O grande problema do chavismo foi esse. Nunca conseguiu ser soberano em alimento. E o Brasil é soberano em alimento e tem potencial de soberania em produção energética. O Brasil tem tecnologia o suficiente para criar refinarias para refinar o nosso óleo bruto. Tem. Quando a gente abre mão das reservas, sabe o que a gente está fazendo? Jogando 50 anos para trás e 50 anos para frente. Tá? Quando é que começou a exploração em águas profundas no Brasil? 67, Costa do Sergipe. Tá bem? Quando é que a Petrobras colocou o seu centro de exploração em águas profundas? 70, 71, colado na cópia da FRJ. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Tá? Isso aí deu em menos de meio século o quê? A descoberta da província petrolífera do pré-sal com capacidade de extração em águas ultraprofundas com tecnologia totalmente nacional. Sabe o que significa? Que a Petrobras poderia vender essas sondas e cobrar royalty. Sabe qual a proporção de royalties tu ganha numa fábrica que tu vende? Não é isso? Me corrija, 1/4 a 1/5. 1/4 a 1/5. Quando você consegue cobrar em cima do royalty. É o que o Brasil faz, por exemplo. Ou que o agro sustenta o país. Claro, sustenta o país e sustenta também a empresa monopolista, que é a Monsanto Bayer, que é uma só, quando tributa na venda do transgênico e depois na saída. Então, o que a gente faz? A gente vende fosfato e compra insumo agrícola. A gente vende óleo cru e compra refinado. Essa é a mentalidade colonial que tem que acabar. E fica se mantendo. Agora, qual é o problema? A agenda da Fiesp, ela correspondeu a um governo que cedeu a Fiesp, que depois a derrubou, que foi a mesma Fiesp que colocou o tal do pato amarelo. A mesma. Ou seja, é mais Estado, não é menos. Tem que controlar esse empresariado que literalmente acha que deita e rola com o país e faz o que bem entende. Ou o agente estrangeiro que deita e rola com a nação e faz o que bem entende. Como os bancos que operam aqui. Basta ver quem fatura com a negociação da dívida pública brasileira. Não é aquela pizza, metade do orçamento do Brasil vai na dívida pública, mentira. Mas vai 20%, 22%. Se o professor Beluso está certo, dá 22%. Tá? Quem que fatura com isso? Metade são empresas transnacionais. E desculpa, eu não quero ficar corrigindo toda hora, mas é o seguinte, não teve crise de subprime. Houve um processo de especulação desregulado. Porque o governo Clinton acabou com a lei Glass-Steagall em 99 e liberou geral. Liberou geral para perguntar qual é o número de Wall Street, mais infinito. Liberou geral para o quê? Para eles rentabilizarem ao máximo e a faturazinha, sabe quanto é que foi a fatura? 1,5 bi. 700 milhões de dólares foi um cheque predatado, feito por Obama McCain no meio da campanha, e mais 800 depois. Tá? Então não foi uma crise, porque a crise é inexorável, não, foi um gesto de informação perfeita, de operadores sabiam perfeitamente bem, e quem articulou a saída, de novo que eu falo, não dá para confiar no empresariado, quem articulou a saída foi o próprio Henry Paulson, que foi o cara que mais faturou com a crise do subprime, que ele era presidente mundial da Goldman Sachs. Então, não falta Estado, não sobra Estado, falta Estado para poder regular aquilo que é estratégico para a dimensão política do processo produtivo de um país soberano. É isso que está faltando. E, desculpa, patriotismo. Porque também é um liberou geral que não termina nunca. E, em último caso, o que a gente faz? Agora a gente tem uma combinação esdrúxula no Brasil de, aspas, pensamento conservador e entreguismo amplo, geral e restrito. Que é o que está acontecendo no país hoje. Supostamente um modelo ideal de oferta e procura ou alocação de recursos com informação perfeita, que isso aí só existe em modelo. Me desculpe, só existe em modelo. Essa é a situação hoje. Ok. Bom, o Cruzando as Conversas vai fazer mais um breve intervalo. Nós já voltamos, não saia daí.
Lembre que você pode participar, mandar sua mensagem através do WhatsApp, pelo número 998159990. E também, se quer que a sua mensagem apareça na tela, mande seu comentário pelo Facebook /RDC TV Digital, ou pelo Twitter, escrevendo lá seu comentário, acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. Nós já voltamos. Cruzando as Conversas está de volta. Hoje estamos discutindo o reajuste na tabela de frete no Brasil. Lembramos que sua participação é importante. Mande seu comentário, sua pergunta, sua dúvida através do WhatsApp 998159990. Seu comentário pode aparecer aí na tela. Mande a mensagem através de Facebook /RDC TV Digital ou pelo Twitter, escrevendo comentário, acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. Professor Rafael, eu queria já pegar mais um gancho aqui do professor Bruno, lá da conversa dele do outro bloco. Ele fez uma abordagem mais ampla, né? Mas voltando mais especificamente à questão do frete, né? Que é o tema central aqui do nosso debate. Ele falou sobre a questão da regulação e um dos pleitos também agora dos caminhoneiros é que estaria faltando a fiscalização da NTT em cima da tabela do frete, da tabela de preço mínimo. Estão cobrando também que o governo, mais uma vez, vá lá, além de impor a tabela, né, além de apresentar a tabela, que faça a fiscalização para que a tabela seja cumprida. Peço que o senhor comente isso aí. A lei nova, né, a lei 13.703, ela estabelece que a NTT terá a competência para estabelecer essa tabela e o período é semestral, a princípio, a não ser que ocorra a variação de mais de 10% e nisso poderá ter uma atualização nesse período intermediário. E como consequência da não utilização da prática de preços diferentes do tabelamento, abaixo do tabelamento, ela impõe uma multa que fica fixada, né? Ela é estabelecida num patamar que é o dobro da diferença do valor da tabela para o valor a menor que teria sido pago. Então, existe uma penalidade para o contratante em favor do transportador. Essa é a previsão da Lei 3.703, que me parece até contraditória em certo sentido, e nisso se discute também a sua legalidade, porque esse transportador, ele vai oferecer e vai praticar esse preço, talvez até como uma vantagem competitiva no mercado. Ou seja, ele vai ter interesse, por exemplo, em oferecer aos contratantes, aos tomadores do serviço, um frete com valor abaixo. Portanto, ele vai praticar o preço com os seus clientes, vamos dizer assim, e depois, se essa fiscalização tiver êxito, né, no detectar essa infração, ele vai ser o credor da multa, né, da indenização a ser paga. Isso também é um alerta, né? A gente talvez nós não tenhamos o cuidado ainda, até porque é muito recente essa prática, de compreender que todo tomador de frete, né, do serviço de frete, ele está já, né? Não é para o futuro, já existe, a lei já está em vigor, ele está sujeito a essa punição. Né? Existe, claro, que a discussão já no âmbito do STF, da constitucionalidade da lei, mas, a princípio, a lei entrou em vigor e, até que o STF diga que ela é inconstitucional, ela é válida e tem a sua constitucionalidade, tem a sua aplicação, vamos dizer assim. Portanto, há uma necessidade de um cuidado, né, daqueles que contratam serviço de transporte, de conhecer a tabela, né, e não pagar um valor abaixo da tabela, porque senão vai estar sujeito às punições que a lei prevê. A outra solução para essa situação, para aquele que precisa do serviço de transporte, como foi mencionado, é internalizar esse custo.
É o que já vem acontecendo, nós já temos notícias de grandes empresas e mesmo de grandes produtores rurais que estão adquirindo caminhões para realizar o seu frete. Porque, né, a intervenção ela acaba gerando isso, né? Ela cria incentivos para outros tipos de conduta que vão reduzir a demanda pelo serviço. Né? Por quê? Porque serão internalizados, outras formas de transporte vão ser buscadas, ou então vai se repassar, na medida do possível, se repassar esse valor aos consumidores, né? aos adquirentes desses produtos. Mas essa intervenção, e esse é um ponto importante, né? Quando o Estado ele brinca de intervir nesse mercado, né? ele tenta, com a capacidade, talvez, que se pensa ter, né? O legislador ou mesmo o interventor, ele acredita que ele vai conseguir tabelar preços num patamar adequado, o que não vai ocorrer, porque a ausência de informação da NTT, por exemplo, sobre as condições de mercado, sobre todas as variáveis que incidem no preço, né, é enorme. Então, certamente, o preço será artificial. E as consequências desse preço artificial serão suportadas pela economia como um todo. Voltando à questão da legalidade, né, nós discutimos exatamente a legalidade e a constitucionalidade dessa lei, porque é uma forma de intervenção que limita a livre concorrência, limita a livre iniciativa, e por isso, né, na medida em que ela contraria os dispositivos constitucionais, desde o artigo 1º, inciso 4º, que prevê a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano, que são os pilares da nossa economia, ela também estabelece uma limitação indevida à livre concorrência ineficiente. Né? Se fosse eficiente, né, a intervenção ela se justificaria. Mas as análises econômicas que eu vejo, pelo menos no mercado em geral dos economistas, é de que esse tipo de intervenção ela gera ineficiências. Agora, o fato é que a gente discutiu muito aqui o modelo econômico, enfim, mas o fato é que essa lei, apesar de todas as críticas que possam ser feitas a ela, ou a própria questão da inconstitucionalidade, ela veio à tona em função da força que os caminhoneiros demonstraram naquela greve, né? E ficou bem demonstrado para o país inteiro que enfim, ou o governo tomava uma iniciativa, né, ou o país ficava realmente à mercê da categoria. Não estou aqui fazendo julgamento nenhum da mobilização, né, da categoria, mas enfim, realmente foi uma mobilização que colocou o governo, de certa forma, de joelho. Agora, diante dessa realidade, né, professor Bruno Caldas, como fugir dessa situação contingencial, né? Não discutindo questão estrutural, mas questão conjuntural mesmo, né? Que alternativa teria, né, nesse momento, além de uma medida como essa? Olha só, boa parte das reclamações é porque o valor do frete está abaixo do preço da gasolina, né? Tá abaixo do valor do frete, não justifica porque o preço do diesel está muito elevado, tá? Então, consequentemente, os custos eles estão com dificuldade de repassar. Tem também a questão do lockout, que parte disso também são as grandes empresas de logística que também têm dificuldade de repassar, então acabam incentivando que seja feito um lockout dos seus caminhoneiros, até para botar o Brasil, o que foi que aconteceu, botou o Brasil de joelhos. Conjunturalmente, o que precisa haver é como é que eu posso usar essa palavra? O que precisa haver é uma reestruturação do mercado de transportes. Ou seja, existe uma oferta excessiva de frete, de transporte de modo geral, dada a demanda por esse transporte. Consequentemente, o preço do frete ficou estagnado enquanto o preço do diesel subiu, não foi possível ser repassado. Assim como em qualquer outro setor que não tenha tanto poder, o que eles têm que fazer é absorver os custos. E a gente faz isso através de uma reestruturação própria dentro da empresa. Isso também é consequência da crise econômica que o Brasil está passando. A gente está passando por uma crise que foi causada nos últimos anos
justamente por um governo perdulário e incompetente na alocação de recursos. E, consequentemente, agora está sendo necessário um expurgo desse tipo de ineficiência que gerou uma desestruturação microeconômica da economia brasileira. Por exemplo, o subsídio que foi dado à gasolina durante boa parte de 2011 e 2014 reduziu em muito a competitividade do biodiesel, que era uma fonte que, caso o preço seguisse os preços internacionais, seria uma outra fonte de combustíveis que poderia ser utilizada, assim como o gás natural. Essas duas fontes, as empresas acabaram não investindo em reestruturação para poder ser, por exemplo, empresas de manufatura ou industriais, acabaram utilizando energia elétrica, porque a energia elétrica foi subsidiada, e não utilizando gás natural. Ao mesmo tempo, o transporte acabou focando em utilização de diesel e não utilização tanto de biodiesel. Então, a gente deixou de produzir um biodiesel por causa das distorções anteriores. E aí, agora, quando a gente mais precisa de uma alternativa ao preço do diesel, porque o preço do petróleo subiu, a gente não tem. Então, a solução conjuntural é, assim como em todos os casos que não há falhas de mercado, é deixar com que haja uma reestruturação econômica na redução da oferta do setor. Quando há um setor ao excesso de oferta e o preço não acompanha e os custos ficam acima do preço que ele consegue cobrar, ele tem que reduzir a quantidade ofertada, tem que reduzir o capital que está alocado nesse setor, precisa migrar para outro setor. Isso acontece nas economias de mercado, é assim que acontece a alocação numa economia. Quando o preço desincentiva o investimento é reduzido. Isso aconteceu na Venezuela. Não foi falta de comida porque eles deixaram de produzir comida, foi porque o governo tabelou o preço dos alimentos abaixo do preço que os produtores privados estavam dispostos a produzir. Consequentemente, eles deixaram de produzir. É muito simples. Se no mercadinho tu obriga a pessoa a vender leite a 1 litro, a R$1, quando na verdade o meu custo é 2, eu paro de produzir leite. O produtor lá parou de produzir leite porque não valia a pena. Mesma coisa vai acabar acontecendo no Brasil. Não tem mais uma oferta. Mas nós tivemos também essa experiência histórica, né? Nós tivemos o tabelamento de preço na década de 80, o Plano Cruzado, e gerou uma das grandes crises brasileiras também do século, que foi a utilização de tabelamento. E o ponto que eu acho que foi mencionado, é importante, na questão da solução, essa externalidade gerada para o setor de transporte, ela tem que ser atacada no setor de petróleo. Uma das soluções é aumentar a concorrência, né? Desculpa te interromper. E a outra solução, veja, é excesso de Estado, né? O Estado monopoliza um setor central na economia e pratica preços acima, e isso gera o aumento de preços, gera ineficiência para os outros elos da cadeia econômica. Mais do que isso, o Estado tributa de forma complexa, irracional e exacerbada. De novo, excesso de Estado. Qual o grande culpado pelos nossos problemas econômicos? O excesso de Estado. Eu não quero dizer aqui que nós temos que eliminar o Estado tem que ser o mesmo mínimo, né? Eu acho que o Estado deve ter o tamanho adequado para o seu contexto. Um Estado maior talvez se justifique na Noruega, em que há eficiência do Estado, né? Em que não há corrupção nos níveis que nós temos, né? Em que o Estado ele atua de maneira eficiente e funciona. Nós temos um modelo escandinavo, vamos dizer assim, de um Estado um pouco maior, mais robusto, de maior tributação, mas com contrapartida de serviços à população. Podemos ter um outro contexto com um Estado menor, que funcione, né, também com menor garantia de serviços à população, mas com uma população que tem liberdade para alcançar esses serviços no mercado. O que não pode acontecer é o sistema brasileiro, de um Estado gigante, né, que atua tributando demais, tributando de forma complexa, monopolizando setores e se aliando a certos grupos, seja internacionais ou mesmo nacionais, para estabelecer esquemas de corrupção para se manter no poder, né? E quem sofre com tudo isso? Esse é o meu ponto desde o início. Quem paga essa gasolina, quem paga no final esse aumento do diesel e do tabelamento?
é a população. Essa é a pergunta que eu queria trazer para o professor Bruno Rocha aqui, que é a questão de que, dentro dessa questão conjuntural, né? Alguma coisa tem que ser feita, bom, enfim. Mas seja lá o que for feito, quem vai acabar pagando a conta é quem... É a ponta, é isso que o professor Rafael está falando. É o consumidor, é a população, né? Tudo vai acabar estourando ali no bolso de cada um de nós. Sabe como é que chama isso? Capitalismo. Incide sobre o consumidor e o trabalho. A tributação brasileira está embutida no salário e no consumo. É um imposto regressivo brutal, dividendo paga zerenta de imposto, não tem imposto sobre grandes fortunas e que tem lobby no Congresso faz aquela farra do refis 340 bi, que não vai pagar um tostão furado de imposto. Tá? Eu proponho uma outra alternativa. Vamos retomar o controle público da Petrobras. A Petrobras para de atender a demanda da Justiça dos Estados Unidos, um acórdão de lesa pátria. O Brasil bastava com punir os seus criminosos, já puniu bastante, aliás, tá? E faz uma recompra de ações, como foi feito com a Vale, por exemplo. Também foi, a Deus dará, né? Uma reserva de custo de uma reserva orçada em mais infinito foi entregue, dada a um campeão nacional, né? Mas poderia ter sido para um setor internacional. Esse é um ponto. Sabe o que significa ajuste da super oferta de transporte? 500 mil caminhoneiros na rua. Falando isso, o ajuste é isso. Quem é que vai matar no peito um preço que não vai pagar sequer o diesel rodado? Quem tem condição de reinvestimento, ou quem tem lobby, ou quem já tem capital para poder, por exemplo, criar uma frota mais moderna ou, por exemplo, grandes cooperativas agrícolas que vão internalizar seu transporte. Ou seja, nós vamos ter 500 milhões de pessoas na rua. E esse é o custo secundário, né? É um efeito colateral do ajuste de oferta e hiperoferta. Ou seja, em modelo tudo funciona, mas na ponta vai estourar onde? Vai estourar no SUS. Vai estourar na liquidação abaixo do preço de caminhões, será que o pessoal vai conseguir vender? E o Estado vai pagar duas vezes, que o cara comprou subsidiado e vai pagar com preço menor. Esse é o dado, que é a resposta conjuntural, vai acontecer isso, 500 milhões de brasileiros sem trabalho. Ponto. Tá? Qual que será a consequência direta, no meu modesto entendimento? É que a gente vai... A solução seria, por exemplo, seguindo a lógica dos colegas, não só botar 500 milhões na rua, como abrir mão do monopólio de fato do refino no Brasil, ou aumentar a carga de importação de um produto industrializado. É a lógica da colônia. Tu vende cru, compra refinado. O Brasil exporta gado em pé. E quem vai barrar gado em pé no Porto de Santos é direito animal, não é nem uma lógica econômica, que é um negócio absurdo. Essa é a situação que a gente está vivendo hoje. E essa situação é de fundo. Tá? Essa situação é de fundo. Infelizmente, nesse sistema que ele é estruturalmente desigual, tudo estoura em quem trabalha ou em quem paga a tributação. E com o imposto embutido. Tá? Só tem um detalhe. Isso é muito importante. Estou levantando uma questão importante. Foi a pressão dos caminhoneiros como um todo, desde os que fizeram lockout até os 500 milhões de autônomos, é quase isso, tá? E garantiam uma política de preços para eles. Tudo nessa sociedade funciona assim. Inclusive o salário mínimo, porque a gente não tinha até 43, não tinha salário mínimo. E não tinha uma singela lei de proteção ao trabalho até 32. E não ia ter Petrobras também. E não ia ter siderúrgica também, não ia ter nada. A gente ia viver de vender a produção primária, sem beneficiamento, e está ancorando esse poder, por exemplo, especificamente da produção primária de São Paulo, para que subordinando o governo central a eles. O país teve 2 guerras para resolver isso aí, não resolveu direito, 30 e 32. Vamos botar o pingo no i. Também não tem Embraer, que agora vai deixar de ter de novo. Um brasileiro produz o avião torrando as fazendas de café do seu pai, Santos Dumont, e o Brasil perde a patente, que sequer disputa a patente. Ou um paulista radicado no Sul, Landel de Moura, disputa a patente do rádio, o país não faz nada por isso, Marconi vai, patenteia o rádio, e depois a gente compra o rádio já com a produção industrial do rádio. É essa que é a dimensão. Ou a gente entra numa concorrência dura, em escala mundo, para disputar, proteger a indústria que sobreviveu, proteger o setor estratégico e projeta o poder do Brasil em escala horizontal no sul global e depois briga em escala mundo, ou a gente vai viver realmente talvez uma precificação menor na ponta do consumo, né? E seremos uma eterna colônia. Essa é a dimensão que está dada aqui. E no meio termo, 500 mil pessoas na rua. Perfeito. Bom, olha, o programa está
já se encaminhando para o final, temos 10 minutos de programa. Eu gostaria que cada um fizesse, então, uma consideração final. Temos 3 minutos, mais ou menos, para cada um. Hoje que o professor Bruno podia começar no sentido inverso, o professor Bruno Carlos poderia começar, por favor. Bom, creio que o tabelamento de frete, que é o foco principal aqui, claro, a gente falou de muitas coisas, mas a gente também falou de economia de modo geral, da Constituição, sobre a questão de soberania. O tabelamento, por si, ele é mais uma distorção que vem para complicar ainda mais a economia brasileira. E o Brasil, historicamente, é muito incompetente na alocação de recursos através do setor público. A própria criação da Petrobras e da Vale lá. O Brasil é um país rico em recursos naturais, a tendência é que essas empresas deveriam ter sido mais bem-sucedidas do que elas foram. Infelizmente, elas foram, nos últimos anos, elas foram saqueadas. Não a Vale, mas a Petrobras foi saqueada nos últimos anos. A decisão que o governo utiliza, por exemplo, para botar o principal executivo da Petrobras é uma decisão política, enquanto a Statoil é uma decisão aberta internacional para executivos internacionais. E o caso, por exemplo, se a gente for pensar tabelamento de fretes, numa situação de uma economia desenvolvida, isso passaria longe de uma economia desenvolvida, até, por exemplo, a situação dos países escandinavos, que, independente do tamanho do Estado, estão entre os 10 países mais livres para o empreendimento econômico, para a liberdade econômica. São países onde a restrição que o Estado impõe via tabelamento é quase zero. Ele existe imposto, ele existe regulação, mas ele não possui regulações arbitrárias e esdrúxulas. E o Brasil é rei em fazer regras estapafúrdias. A tendência nesse país nós percebemos que existem privilégios dentro do governo, que é o que tu falou, existem disputas e as pessoas entram dentro do governo e obtêm seus privilégios. E o raciocínio que acaba acontecendo aqui ao invés de lutar contra os privilégios, as pessoas buscam os seus. Buscam o seu privilégio dentro do governo, porque todos os outros têm. Ao invés de a gente mudar a lógica, de a gente pensar, então vamos criar uma agenda republicana num país que trata os iguais como iguais, vamos simplificar a carga tributária, vamos proteger as crianças e os idosos, vamos criar uma liberdade econômica onde o objetivo do governo não é o dizer o que a gente tem que fazer, é só proteger as pessoas das intempéries da vida real. E o tabelamento de frete, seja ele uma consequência de curto prazo, de longo prazo, ele gera problemas perniciosos para a economia brasileira e poderia ser consertado, por exemplo, no curto prazo, até que nem o próprio professor mencionou, através da redução do monopólio da Petrobras, de uma maior competição que puxa os preços para baixo. Existe um monopólio de fato que faz com que o markup seja excessivo, e até por isso a Petrobras acaba dando lucros extraordinários, extremamente elevados. Que nem o Pedro Parente foi um presidente que fez com que os lucros da Petrobras aumentassem muito. Então, se a gente está pensando numa economia onde as pessoas têm direito à sua liberdade, que nem a Constituição menciona, e também outros direitos que são direitos coletivos, a gente tem que primeiro pensar na liberdade econômica e liberdade social. Isso, então, o Estado tem que focar no que ele deve fazer de melhor e deixar de fazer o que ele faz mal. Historicamente, o Brasil faz mal regulação excessiva nesse caso, e a tendência, então, é que a gente repita os mesmos erros do passado, né? Triste é o país que não aprende com seus próprios erros e que não aprende com os erros dos outros países. A gente já viu, a gente sabe o que funciona, a gente simplesmente não faz o que funciona porque os grupos de interesse estão lá dentro e estão impedindo que isso aconteça. Né? Professor Rafael, por favor. Bom, queria agradecer o convite recebido novamente para tratar de um tema tão importante, né, num momento histórico tão importante. Nós temos uma questão que é legal, em primeiro lugar, e me parece que essa lei ela é inconstitucional, né, justamente porque ela estabelece um tipo de intervenção limitando a livre concorrência e a livre iniciativa que é contrária ao que estabelece o artigo 1º da Constituição no seu inciso 4º e o próprio artigo 170 no seu inciso 4º também, né, que determina justamente a livre concorrência. Além dessa questão, que é a questão legal em si, que está sendo analisada no âmbito do STF, nós temos ainda uma questão que envolve a própria prática do que está estabelecido na Lei 13.703. Por quê? Como nós vimos, existe uma punição prevista para aquele que não praticar os preços do tabelamento. Essa punição é uma punição que reverte a um dos infratores, né?
ou seja, um dos que vão praticar o preço e vão oferecer o preço no mercado, e parece que nesse sentido existe até uma questão de aplicabilidade a ser analisada, que nós vamos verificar na sequência. E mais do que isso, né? Voltando ao tema macro que foi apresentado, nós vamos retomar a prática e a utilização de um remédio que não funcionou historicamente. O tabelamento de preços já foi utilizado no Brasil, já foi utilizado em outros países, e ele se demonstrou ao longo desses anos e dessas práticas ineficiente e prejudicial à população em geral. Talvez algum grupo se beneficie, mas mesmo esse grupo que nós pensamos que possa se beneficiar, que seria no caso dos transportadores, nós podemos ter um efeito contrário, né? Alternativas e soluções serão buscadas pelos tomadores de serviços. E essas alternativas, elas podem reduzir a demanda, né, por esses serviços, e com essa redução da demanda, dependendo do nível de redução da demanda, se alternativas forem alcançadas, várias pessoas e vários transportadores e caminhoneiros estarão sem serviço. Tá? E aí, os 500 mil, né, vão se efetivar. Me parece que a análise que nós temos que fazer é justamente ao contrário. Nós temos que adotar as medidas que são mais difíceis e são conjunturais. Nós temos que implementar concorrência no setor do petróleo, nós temos que pensar uma carga tributária mais eficiente, mais racional, para melhorar esse setor que é tão importante e assim não prejudicar o caminhoneiro. Para que o caminhoneiro e todo o transportador, ele possa, né, atuar de forma livre, sem essa pressão indevida que o Estado faz através dos tributos e através do monopólio, da atuação como agente monopolista. Tá, ok. Professor Bruno, por favor, 2 minutinhos. Então, voando, a gente precisa retomar a Petrobras, controle público sobre ela. Ela atende os acionistas privados da Bolsa de Nova York. Isso tem o nome no Brasil, no glossário político brasileiro, de entreguismo. O termo em castelhano é mais duro, vem da pátria. Assim como tem que retomar o controle do Banco Central e tirar da mão dos financistas e especuladores. De cada 8 conselheiros do Copom, 5 a 6 têm trajetória no mercado de capitais. Ponto. Em relação ao curtíssimo prazo, eu vejo que o tabelamento é um remédio amargo, mas se não retomar o controle da Petrobras, ela parar de atender acionista privado, entre isso e 1.000 milhões de brasileiros na rua, não sei o que vai acontecer. E a gente vai ter, de novo, ou a criminalização dos caminhoneiros autônomos, que os de lockout já têm protegidos, tem até parlamentares a seu serviço, com certeza, ou vamos ter uma lei de segurança nacional aplicada com as forças do Exército reprimindo o caminhoneiro. Vai ser pior ainda. Esse é o fato. Tá? O modelo escandinavo é bacana, a gente podia aplicar, a gente podia fazer uma reconversão do modal rodoviário, tributando 70% de dividendo e do mercado especulativo. E tentar, por exemplo, acabar com um problema seríssimo de privatização, que foi entregar a rede ferroviária federal para a América Latina Logística. E por isso, sabe quanto é que cabe num vagão? De 4 a 12 caminhões. Resolvia o problema todo. Esse é um tema para um outro debate, né, professor? Bom, eu agradeço muito aqui a presença dos convidados, o cientista político, professor de Relações Internacionais e Jornalismo da Unicinos, Bruno Lima Rocha, advogado e professor da URGS, Rafael Dresch, e do professor da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul, Bruno Caldas. Agradeço muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.